Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? Pode se assentar. O tema da mensagem de hoje é: no final, todos os caminhos levam a Deus. Eu preciso contar um pouquinho para vocês, antes de nós começarmos a entender sobre essa mensagem, um pouco da história dela. De sexta para sábado, eu praticamente não consegui dormir, muito preocupado, aflito com algumas questões relacionadas às congregações, relacionadas àquilo que o nosso pastor compartilhou, da necessidade das congregações, e também muito preocupado em relação a se eu estava pecando diante de Deus, se eu estava em desobediência ao Senhor, segundo aquilo que Ele tem falado comigo, e eu compartilhei com o nosso pastor. Então foi uma noite muito inquietante para mim, de sexta para sábado. Praticamente não dormi, literalmente. E quando eu cheguei aqui de manhã, na nossa reunião de oração, foi a primeira oração, separamos com os irmãos na sala ali, os irmãos que iam para o evangelismo, e depois de uma palavra orientadora, incentivadora do nosso evangelista Júlio, ele distribuiu uns irmãos que queriam orar, e eu falei: puxa, tem como você enviar outro, porque eu estou muito triste, eu não vou conseguir orar. E aí, amém, e ao final de tudo, ele, na direção do Espírito Santo, que é um homem de Deus, assim como todos os que estavam lá, eu creio que se ele não tivesse tomado essa atitude, algum irmão teria falado com ele para fazer isso, e ele: quer orar por você, vamos orar por ele? E ali eu me ajoelhei na salinha, os irmãos oraram por mim, e o Espírito Santo agiu no meu coração. Então, a partir daí, eu pude sair para a rua com os irmãos. Mas eu confesso que eu fui, mas eu estava muito na minha, sabe? Muito quietinho na minha. Fizemos a primeira rua, aí demos a volta. E aí, quando nós entramos na rua Padre Adalberto Seixas, que é a Rua do 30, fazendo a volta, né, pela esquina em frente à Igreja Batista, eu estava fazendo dupla com a irmã Ana. A irmã Ana estava aqui, né? Ah, está ali. Fazendo dupla com a irmã Ana, e nós abordamos uma casa, e de fora, uma jovem, uma adolescente, nos atendeu lá de dentro, e aí mais atrás ainda dela, daqui a pouco a gente ouve a voz de uma senhora gritando lá de dentro, gritando, né, na força que ela podia: pode entrar, pastor, foi Deus que te mandou aqui. Aí eu, olhei para a Ana e falei: que história é essa? Aí entramos, né? Entramos, e a Ana pôde compartilhar o evangelho com a neta da senhora. A senhora estava enferma com dengue, oramos por ela, falamos um pouco do Senhor para ela. É uma irmã em Cristo, e depois nós pudemos continuar sendo igreja para ela mais tarde. E eu saí de lá já animado, porque eu estava em conflito sobre não de não saber daquilo que é o meu chamado, porque eu tenho convicção, mas saber se eu estava cumprindo o meu chamado da forma como Deus queria que eu cumprisse segundo a palavra dele. Essa era uma das minhas inquietações. E logo depois saímos daquela casa, abordamos algumas casas, chegamos numa casa ali, logo depois, na mesma rua, do outro lado, e abordamos uma jovem, e essa palavra foi a palavra que queimou no meu coração para compartilhar com essa jovem. E quando eu compartilhei isso com ela, os irmãos vão entender daqui a pouquinho, e você via o olhar dela, e ela falou:
onde é a igreja? Eu quero ir lá no domingo. Para a glória de Deus isso. Não sei se ela veio de manhã, porque domingo de manhã nós fomos em missão lá para Nova Iguaçu. À noite, se não me engano, não a vi. Mas aquilo mudou mudou meu dia. Aquilo mudou, transformou meu dia. E à tarde, eu cheguei em casa à tarde e meu coração começou a queimar por essa palavra. Começou a queimar, Deus começou a construir algumas coisas. E aí, 5 minutos depois que o Senhor estava falando, queimando a palavra no meu coração, eu vejo a mensagem do nosso pastor me enviando para Nova Iguaçu. E eu falei, já sei para quem o Senhor quer compartilhar essa palavra. E eu compartilhei essa mensagem lá. E eu costumo normalmente gravar o áudio para depois ouvir, me avaliar, corrigir, ver que a gente não tem nenhum profissional aqui. Eu tenho muito de pegar aquilo que eu não deveria, de fugir da vontade de Deus, e uma série de coisas. E no meio da pregação eu estou vendo que o meu celular está morrendo e caiu a bateria. E aí depois, quando eu voltando para casa, o Senhor falou, não deixei gravar essa palavra, porque eu quero que você compartilhe ela com os teus irmãos em São Gonçalo. Aí eu falei, Senhor, tá bem, amém. E isso Deus queimando no meu coração ao longo da semana, de domingo, de segunda. E aí, não lembro se foi na segunda ou se foi ontem, o irmão nosso aqui me manda uma mensagem falando a respeito daquilo que tinha sido a mensagem no domingo, e ele ficou sabendo, e o Senhor falou mais uma vez para mim, eu quero que você compartilhe essa palavra com os teus irmãos em São Gonçalo. Então, eu sei que Deus mandou eu compartilhar isso aqui com você. Essa é a história da palavra. Então, prepara o teu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar comigo e com você a respeito disso. No final, todos os caminhos levam a Deus. O que acontece, irmãos? Tem um ditado latino. Eu mal sei o português, tá, irmãos? Mas Omnis viae Romam ducunt. É um ditado latino que quer dizer todos os caminhos levam a Roma. Esse ditado ele surgiu por conta de Roma na época do Império Romano, na época, por exemplo, na época em que Cristo encarnou o Império Romano, que estava dominando, existia a capital, Roma, e de Roma eles construíram uma redes de estradas para que pudessem chegar de Roma às províncias e serem interligadas. Então criou-se esse ditado de que todos os caminhos no Império Romano levariam até a capital do Império, Roma. Com o passar do tempo, esse ditado ele foi aperfeiçoado. Todos os caminhos levam a Deus. E se eu perguntasse para você se todos os caminhos levam a Deus, você possivelmente vai me dizer, claro que não. João 14,6 diz que não. João 14,6 nos afirma categoricamente, palavras de Cristo Jesus, que ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele, Jesus Cristo. Então é claro que não, você poderia me afirmar isso. Só que, irmãos, Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia nos diz que, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois que você e eu morrermos, nós enfrentaremos o juízo. E esse juízo, esse tribunal, ele tem um juiz. Quem é o juiz desse tribunal, senão Deus? Então, no final da nossa vida, no final de tudo, nós estaremos diante de Deus. Então, não importa o caminho que você siga aqui na terra, não importa o caminho que eu siga aqui na terra, se é um caminho bom ou se é um caminho mau, nós vamos ver um pouco sobre isso aqui, mas o que importa é que, independente deste caminho, todos os caminhos vão nos levar diante de Deus como juiz. E nós vamos ver isso aqui na palavra. Eu vou provar para você que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos. Não importa o caminho que você escolha seguir.
Nós vemos, por exemplo, o versículo 6 do Salmo 1, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então Deus, ele conhece o caminho de quem é justo. Justo é todo aquele que foi justificado pelo próprio Senhor mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus e o arrependimento dos seus pecados. Então, se você hoje está aqui na condição de um discípulo de Cristo, que creu no sacrifício de Cristo, que você se arrependeu dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos e você procura viver para a glória de Deus, você então é alguém que foi justificado pelo Senhor. Você é um justo, certo? Então, Deus conhece o seu caminho. E a palavra fala aqui nesse versículo que o Senhor conhece também o caminho, implicitamente, do ímpio, porque o caminho do ímpio perecerá. Então nós já sabemos que o caminho do justo é um caminho que Deus conhece. E o caminho do ímpio é um caminho ruim, é um caminho que perecerá. Puxa, se o caminho do justo Deus conhece e o caminho do ímpio perecerá, como é que os dois vão me levar até Deus? Mas levam a Deus. É isso que nós precisamos refletir. Provérbios 14, 12, a palavra também nos afirma: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então tem caminhos pelos quais nós seguimos, que no nosso entendimento são caminhos bons. Você, por fazer algumas coisas na sua vida, no passado, você achava que estava fazendo a coisa certa, porque você tinha uma boa intenção, mas essa intenção não era a intenção certa. Hoje em dia, nós fazemos coisas que achamos que essas atitudes nossas são boas atitudes, porque nós temos uma boa intenção, e muitas vezes nós afirmamos: Deus conhece o meu coração, mas por mais que a sua intenção ou minha sejam boas intenções, há caminhos que muitas vezes vão levar à morte. Não pense, por exemplo, que o que você tem feito, e você sabe que está errado, sabe que está pecando, não pense que por você continuar nesse caminho e talvez ninguém ter chegado até você, levantado o dedo em riste para te exortar, que isso é um caminho bom. Para você, Deus está sendo misericordioso de mim, está me poupando. Realmente, verdadeiramente, é verdade. Só que não pense que esse é um caminho bom. Deus tem te poupado, ou Deus tem me poupado, por pura e simples graça e misericórdia. Só por isso. Mas não ache que por conta disso é um caminho bom. Esse caminho do pecado leva à morte. O caminho da desobediência a Deus leva à morte. Quer ver, por exemplo, uma outra coisa? Eu, em dado momento da minha vida, eu fui muito ativista, ministerialmente falando. Fazer uma série de coisas, me envolver. Eu sempre tive uma disposição de serviço, de servir, e principalmente nos bastidores. Eu não gosto, naturalmente, de aparecer, de me colocar na frente. Quando eu faço isso é por necessidade, porque de mim não, eu fico na minha. Eu gosto de atuar nos bastidores. E por um dado momento, eu fui muito ativista para servir, fazer, servir. É para a obra, é para o reino, é para a obra, é para o reino. Só que, na verdade, irmãos, ativismo não é fazer a obra de Deus. E é um caminho que estava me levando à morte. Você está entendendo? Para mim, naquele momento, era um caminho bom. Estou fazendo, Deus está usando, e não sei o quê. Está sendo bom, estão precisando, eu estou me encaixando ali. Só que esse é um caminho que estava me levando à morte, por mais que fosse um caminho bom, justificável, plausível e abençoado. Mas não era a vontade de Deus. Um caminho que estava me levando à morte. Por exemplo, há caminhos que nós precisamos refletir se verdadeiramente essa é a vontade de Deus. Eu aprendi na marra, porque não era assim antigamente, mas eu precisei aprender na marra como eu preciso dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E eu aprendi
que de mim mesmo não tem como eu dar um passo sequer, porque se eu der um passo sequer de mim mesmo sem o Senhor, vai chegar ali na frente eu vou tropeçar. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, mesmo que para mim seja contra a minha vontade natural, eu sei que no final é um caminho de vida e Deus vai ser glorificado. E isso precisa ser com cada um de nós, irmãos. Há caminhos talvez para cada um de nós que está bem, mas é um caminho de morte. Talvez para você chegar para o teu irmão e falar assim, olha, sabe o que aconteceu com o irmão fulano? Eu estou te contando isso aqui, que é para que você me ajude em oração, tá bom? Tudo bem? Teoricamente, você está pedindo ajuda em intercessão, só que numa boa, irmãos, você está sendo fofoqueiro. É a realidade. Você está entendendo? Talvez você no seu dia a dia, você pense assim, olha, eu vou tratar essa pessoa aqui do meu trabalho, do sexo oposto, né? Muito bem, você afável, você amistoso ou amistosa, se você for mulher, você gentil, você tudo, e porque eu quero ganhar essa vida para Jesus. Irmãos, numa boa, no trabalho, tem como um homem ser gentil, afável, né, cheio de palavras doces para uma mulher, sem que isso leve para um caminho de morte? Por mais que a tua intenção seja a conversão daquela alma, não. E a mesma coisa em relação à mulher. Você está entendendo? Há caminhos que às vezes para nós são bons caminhos, mas são caminhos que vão levar à morte, irmãos. E nós precisamos nos atentar a isso e vigiar, porque pouco tempo resta. Nós não podemos decepcionar o nosso Senhor. Pouco tempo resta, amados. Nós não podemos decepcionar aquele que nos comissionou a salvação, aquele que se entregou por amor a nós. Nós não podemos. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 1, uma palavra que eu compartilhei também lá em Nova Iguaçu, nós não podemos, nós que já recebemos a promessa do descanso, nós não podemos ficar para trás. Nosso rei, ele está voltando. Então nós precisamos a cada dia, no nosso caminhar, nos analisar, olhar para dentro de nós e procurar enxergar se esse caminho pelo qual nós estamos andando é um caminho de vida ou é um caminho de morte, se é um caminho de alguém que é justo ou o caminho de alguém que é ímpio. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender que você não pode dar um passo sem você buscar a direção de Deus? Nós precisamos compreender isso, meus amados. Abra, por favor, Ezequiel capítulo 33. Profeta Ezequiel, capítulo 33, tem alguns versículos muito interessantes para nós compreendermos. A partir do versículo 7, Ezequiel 33, diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 33, versículo 7. A ti, pois, o Filho do Homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Ou seja, nós já somos aqui compelidos pelo Senhor a alertar o ímpio do seu mau caminho. Então existe um mau caminho, um caminho que Deus não quer, não deseja que qualquer ser humano ande. Você está vendo? Existe caminho mau, ruim, perverso, maquiavélico, ímpio, que pratica o pecado, que Deus quer
que você e eu nos afastemos, que Deus quer que aqueles que estão lá fora sejam alertados por nós de que eles estão no mau caminho. Nós precisamos levantar as nossas vozes lá fora e anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar a salvação que nos alcançou e falar: ei, acorda, o caminho pelo qual você está caminhando vai te levar para a morte eterna. Existe uma saída, existe um escape, existe uma graça redentora, salvadora para você, quando você crer em Cristo Jesus e se arrepender dos seus pecados. Nós somos compelidos para o Senhor para anunciar esse caminho mau, anunciar quem anda pelo caminho mau a se converter. E se nós não fizermos isso, o sangue dessa pessoa, Deus requererá da nossa mão. Versículo 9. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá da sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Evangelizamos, falamos de Cristo, mostramos a salvação. A pessoa rejeitou, essa palavra para a pessoa, no dia do juízo vai contar. Não tem o que fazer. Versículo 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Deus não tem prazer que o ímpio morra. Às vezes, quando nós observamos algumas pessoas envolvidas no crime organizado, na violência, no tráfico, morrerem, às vezes pode dar aquela pontinha de pensamento assim: puxa, menos um. Não sei se você já pensou isso alguma vez na sua vida. Eu já, e me arrependo profundamente. Porque o desejo de Deus é que cada um deles se converta a Cristo. Esse é o desejo do Senhor. Nós precisamos anunciar isso. Nós precisamos evangelizar e interceder por eles. E outra coisa também, darmos bom testemunho, porque o nosso bom testemunho conta no meio de tudo isso. Tu, pois, versículo 12, tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. Ou seja, uma pausa aqui. Você que foi justificado por Deus, porque você creu no sacrifício, se você começar a praticar o pecado, a sua justificação, na verdade, que justificação foi essa? Não que dependa de você, porque a justificação vem de Deus, mas que vida é essa? Muitas vezes a gente quer se garantir: eu entreguei a minha vida para Jesus, eu levantei minha mão, eu batizei, eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Olha como hoje eu me afasto do pecado, como eu ando em santidade. Talvez você pense para si mesmo, não fale com os outros. Mas a palavra de Deus diz aqui, nós acabamos de ler, que a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. O dia que nós cismarmos de andar no pecado, na prática do pecado, a nossa justiça anterior não vai ter valido de nada. Você está entendendo isso? Por isso que nós precisamos ter o cuidado para nós não cairmos, irmãos. Ter o cuidado para nós não cairmos. Continuando. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Ou seja, nem o ímpio vai ser condenado se um dia ele deixar de ser ímpio. Outrora, você e eu éramos ímpios. Amém? Mas um dia nós fomos alcançados pela salvação do Senhor e nós dissemos sim para o Senhor, nos entregamos a Ele, cremos nesse sacrifício, nos arrependemos e nos convertemos. Se essa salvação também nos alcançou, será que não vai alcançar, irmãos, esses traficantes que têm assolado na nossa cidade? Será que essas pessoas que têm mandaram fechar recentemente, nas últimas semanas, os comércios em parte do bairro, em bairros próximos, será que essas pessoas
não merecem a salvação do Senhor? Será que essa salvação é só para nós, porque já que nós não praticamos crime algum? Ou será que essas pessoas que praticam a impiedade, elas também não têm acesso a essa salvação que nos alcançou? É o que a palavra nos diz aqui, irmãos. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. 14. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Eu não sei se você consegue hoje compreender que o seu pecado, ou melhor, que o pecado que você cometia no passado e não comete mais, que Satanás não pode continuar te acusando, que a sua mente, os seus pensamentos não podem continuar te acusando, porque se você verdadeiramente se converteu, se você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, o Senhor não lembra mais, irmãos. E muitas vezes nós andamos tristes, abatidos, cabisbaixos, pensando que o Senhor quer o nosso mal, que o Senhor quer nos punir por algo que nós cometemos no passado e nos arrependemos. Ei, irmão, acorda, você já foi perdoado. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário te purifica de todo pecado e iniquidade. Você entende isso? Se liberta dessa acusação maligna. É diferente de você estar em pecado e o Espírito Santo te mostrar, você está pecando. Outra coisa é o acusador te apontar o dedo para você e te acusar daquele pecado que você cometeu. O que nós precisamos fazer, amados, é vigiar para não voltar ao pecado, amém? Mas se nós já nos arrependemos e deixamos para trás, já era, é passado, é mudança de vida, é novidade de vida, é vida para a glória de Deus. Você compreende isso? Não se permita ser acusado. Procura andar em novidade de vida também nisso. Às vezes, você pensa assim, olha, tudo bem, mas é que as consequências do meu pecado, elas sempre estão diante de mim gritando. Quando eu olho para determinada pessoa, me vem a lembrança o quanto eu pequei, e aquilo me faz um mal, aperta o meu coração, dá vontade de chorar. Só que o Senhor te fala, eu já não te perdoei? Eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Você precisa viver uma cura em relação a isso. Porque agora não é mais o pecado que está te aprisionando, mas são as suas emoções, são os seus pensamentos que estão aprisionados por uma lembrança de algo que você já abandonou. Entende isso? Seja curado em nome de Jesus. Especificamente, seja curada em nome de Jesus, para você saber que é com você que o Senhor fala. Continua a palavra de Deus, versículo 17. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Ezequiel escreve aqui da parte de Deus, olha, os filhos do teu povo, ou seja, os teus irmãos, eles dizem que o caminho do Senhor não é reto. Essa história de andar em santidade, que coisa religiosa, ficar pregando sobre isso, que coisa chata, toda vez fala sobre isso. Todo culto é a mesma coisa, todo mundo que prega fala sobre isso, que coisa chata, fica sendo confrontado. Não é legal seguir esse caminho, não. Seguir esse caminho não é chato. Dá vontade até de não ir mais ao culto, de não cultuar mais ao Senhor, ouvir a pregação da palavra, porque não, esse caminho não é reto. O Senhor alerta aqui
falando com Ezequiel, olha, os teus irmãos estão dizendo que o meu caminho é um caminho reto, e aí? Mas fala para eles que, na verdade, é o caminho deles que não é reto. 18. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Então, peraí. Hebreus 9, 27, afirma para mim e para você que depois que o homem morre, segue-se o juízo. Amém? Lemos isso. Acabamos de ler no versículo 20 de Ezequiel 33, que haverá um momento em que o Senhor julgará os caminhos de todos. Todos os caminhos serão julgados. Então não importa o caminho que você e eu seguimos, não importa se nós andamos em santidade, não importa se nós andamos na prática do pecado, não importa se nós andamos num caminho bom ou num caminho mau, todos nós, naquele grande dia, estaremos diante do justo juiz. E isso, irmão, precisa não te apavorar. De certo modo precisa, se você está na prática do pecado, mas precisa te acender um alerta todos os dias, de que tudo aquilo que você e eu fazemos será julgado pelo nosso Deus. E isso é muito sério, irmãos. Todos nós, no final, não importa o caminho que nós seguimos, estaremos diante de Deus. Eu estarei diante de Deus. E o que me apavorou de sexta para sábado foi isso. Senhor, será que eu estou pecando? Fala comigo. Porque eu sei que vai chegar um dia que tudo aquilo que eu faço, eu vou ser cobrado. Eu sei, irmãos. Está na Bíblia. Eu sei, está aqui. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos todos os dias olhar para dentro de nós mesmos e procurar nos enxergar se aquilo que nós temos feito está de acordo com a palavra de Deus ou não, irmãos. E muitas vezes não está. E nós muitas vezes nos enganamos pensando porque estamos, ou nos congregamos na igreja bíblica cristã, ou nos recebemos palavra de Deus, alimento fiel às escrituras sempre. Que bênção, tudo bem, mas a gente tem praticado isso, irmãos. A gente tem praticado a palavra, a gente tem vivido a palavra de Deus. A gente tem andado de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Será de verdade, irmãos? Pensa nisso. Eu penso nisso todos os dias. Eu preciso me avaliar todos os dias. Você precisa se avaliar todos os dias. Por exemplo, domingo passado nós tivemos ceia do Senhor. E possivelmente, na ceia do Senhor, você, se estava aqui, você se avaliou, pensando se você estava em pecado ou não. Por que eu falo isso? Porque virou praxe, a prática evangélica, que nós importamos essa prática, apesar de não nos rotularmos assim, de que no dia de ceia eu tenho que me examinar para ver se eu estou em pecado. Quando, na verdade, acho que foi Cleiton que falou isso lá em Nova Iguaçu, quando estava ministrando louvor, que, na verdade, o nosso autoexame é todos os dias. Todos os dias, irmãos. Não é no dia da ceia, é todos os dias. Foi no domingo, foi na segunda, foi ontem, hoje, será amanhã, sexta, sábado, e assim vai. Todos os dias nós precisamos nos examinar, porque um dia todos nós estaremos diante do justo juiz, irmãos. Só que Deus, Ele nos chama para um caminho diferente. Deus nos chama para um caminho que é um caminho dele. E a Bíblia nos mostra que do caminho do Senhor, ao qual nós somos exortados a andar, a Bíblia nos mostra que esse é um caminho reto. Salmos 101, no versículo 6, nós vemos que o caminho do Senhor é um caminho reto. Nós vemos também em Salmos
em Mateus, 7, versículos 13 e 14, que esse caminho é um caminho apertado. Nós vimos no Salmo 139, no versículo 24, que esse caminho é um caminho eterno. Nós vemos também em Salmos 18, versículo 30, que esse é um caminho perfeito. Nós vemos também em Salmos 77, versículo 13, que esse caminho é um caminho de santidade. O caminho que Deus quer que você e eu andemos é um caminho reto, eterno, apertado, perfeito e de santidade. Não é pouca, fora várias outras coisas que eu não pensei aqui, não é pouca coisa não. O caminho de Deus é reto, ou seja, eu preciso, se o caminho é reto, dá para eu andar fazendo curvas. O caminho é reto, imagina essa faixa aqui, o caminho é reto. Para eu andar por essa faixa, tem como eu fazer zigue-zague? Não, eu tenho que seguir esse caminho, então eu preciso andar em retidão. Você compreende? É um caminho eterno, é um caminho que vai nos levar à vida eterna com Deus. No carro, voltando, nosso noivo de domingo, ele estava conversando, nós três conversando ali, ele comentando de que no entendimento dele, a vida eterna não é quando Cristo retornar, mas a vida eterna, ela começou quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e nos batizamos. Porque a partir de então, é que nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. A nossa eternidade começa ali, e não quando Cristo volta. Perfeito. Só faltou dar glória a Deus do carro, mas eu quietinho ali na minha, né, deixando os irmãos à vontade. Exatamente, irmãos, porque esse caminho eterno, ele começa agora. Nós precisamos desenvolver uma vida de relacionamento com Deus hoje. A eternidade com Deus não vai acontecer quando a trombeta soar. A eternidade com Deus já começou para mim e para você. Por isso, se você tem a expectativa de dias felizes, alegres da presença de Deus, de você estar todos os dias na presença de Deus, durante os séculos dos séculos e séculos e séculos e eternamente, faça isso já hoje, porque a nossa eternidade com Deus já começou, irmãos. Hoje nós já podemos andar na presença de Deus. Hoje o véu já se rasgou e nós temos livre acesso ao nosso Pai. Nós precisamos crer no sacrifício, nos arrepender do pecado, nos converter do mau caminho e todos os dias caminhar para a glória de Deus nesse caminho reto que é um caminho eterno. A vida eterna com Deus já começou, irmãos. E hoje nós precisamos viver isso. É um caminho eterno, mas não começa lá, ele já é de agora. É um caminho apertado, irmãos. É apertado, não dá para levar bagagem. O caminho apertado, imagina só um caminho, esse mesmo caminho aqui. E esse caminho, você está cheio de bagagem, cheio de coisa, carregando um monte de coisa assim, com os braços abertos. Gente, carregando um monte de coisa, você não consegue passar direito por esse caminho, porque é um caminho apertado, irmãos. Nós não podemos carregar bagagens que não são nossas como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, que tem atrapalhado a nossa caminhada com Deus. Lança fora isso que tem te afastado da presença de Deus. Joga fora, abre mão, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa fazer isso, porque esse caminho é um caminho apertado, eu preciso. É um caminho perfeito, irmãos. Por mais que nós olhemos assim, puxa, não está legal isso, não está bom, está mal, e eu não queria que fosse assim, estão acontecendo essas tribulações. O caminho de Deus é perfeito. No final das contas, irmãos, tudo que acontece na nossa vida, no final das contas, vai trazer sobre nós um benefício. A palavra de Deus afirma isso. Tudo aquilo ruim que nos acontece vai nos forjando, irmãos, vai nos calejando, nos aperfeiçoando, exatamente para quê? Para a nossa vida eterna com Deus. Então esse caminho é perfeito. Não importa se você foi acometido por enfermidade, não importa se você está entristecido, não importa se você foi assolado pelo desemprego, não importa se você está passando um problema no casamento, não importa se você não está conseguindo ter uma vida espiritual hoje saudável, firme no Senhor, mas que você possa usar todos esses momentos, se alinhar conforme a palavra de Deus e compreender que tudo que acontece na tua vida coopera para o teu bem. Amém? Compreende isso. E é um caminho de santidade. Precisa falar?
caminho de santidade, amém? Apocalipse 20, versículo 11. Eu quero te apresentar ao juízo final. Claro que aqueles que estão em Cristo, no dia do juízo final, não serão condenados, é óbvio. Mas eu preciso que você leia isso comigo para você ver o que vai acontecer com aquele que deseja seguir maus caminhos. E você verá também que não importa o caminho pela qual seguimos, trilhamos, todos os caminhos nos levarão a Deus. A palavra de Deus diz assim, Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É claro que muitos afirmam que esse juízo aqui não está falando, não se trata dos discípulos de Cristo, dos servos de Deus. Mas preste atenção nesse último versículo que nós lemos. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se a Bíblia está mostrando para mim e para você que aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, significa que foram encontradas pessoas que o seu nome foi encontrado no livro da vida. Se a Bíblia mostra que é aquele que não foi achado, é sinal de que houve aquele que foi achado. Então, neste momento aqui, todos, não importa se seguiram por caminhos bons ou se por caminhos maus, todos estaremos diante do justo juiz. No final, todos os caminhos levam a Deus. E aí é que está. Que caminho que você e eu queremos seguir? Porque nós vemos aqui, aquele que não está o nome escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Será que o caminho que você e eu estamos seguindo é um caminho daqueles cujo nome está escrito no livro da vida? Ou é um caminho ímpio, igual nós lemos o Salmo 1, versículo 6, que perecerá? Que caminho você tem seguido? Que caminho que eu tenho seguido? Que vida cristã nós temos tido? De verdade, para você mesmo. Fala para você mesmo. Que vida cristã que você tem levado? Ou você acha que isso tudo que a Bíblia fala para nós é a história? Que Deus não vai nos julgar? Que nós não estaremos diante do justo juiz? Que nossas obras não serão julgadas? E se a gente levar uma vida de qualquer jeito, eu entreguei minha vida para Jesus, a gente vai se safar. Não, irmãos. Se fosse assim, a Bíblia não traria para nós claramente a diferença do caminho do justo e do caminho do ímpio. Só que você, ou eu, talvez em muitos momentos, batemos no peito e arrogamos para nós que nós somos cristãos, mas na verdade o nosso caminhar é um caminho de ímpio e a gente está precisando se converter. Nós estamos precisando nos arrepender, irmãos. Nós estamos precisando mudar os nossos caminhos. Nós estamos precisando viver aquilo que o Senhor estabeleceu para nós como princípio na palavra. Caminhar com Deus não é difícil, irmãos.
Os mandamentos de Deus não são penosos, a palavra afirma para mim e para você. Mas por que será que tantas vezes nós damos preferência a trazer como prática da nossa vida aquilo que está lá fora, irmãos? Por que aquilo que nós queremos viver no dia a dia tem que ser o de lá de fora? Por que as atividades do dia a dia têm que ter prioridade em relação ao nosso tempo de oração? Por que as atividades do dia a dia têm prioridade em relação ao nosso meditar na palavra? Por que tudo que você fez hoje teria uma prioridade em relação a você estar aqui e você pensou em até não vir por conta dessas atividades, que você poderia se organizar? Você entende isso? Que às vezes nós achamos que o nosso caminho é um caminho bacana, bom, mas na verdade é um caminho que vai nos levar à morte e vai nos levar a perecer. Todos nós, grandes e pequenos, justos ou ímpios, estaremos diante do justo juiz. Só que aí é que é a bênção. Essa é a grande bênção. Por quê? Se Deus faz questão de estabelecer para mim e para você a diferença do caminho justo e do caminho ímpio, é sinal de que andar pelo caminho justo é um caminho bom, é um caminho que Deus aprova. Mas como andar nesse caminho justo, de forma que nós cheguemos diante do justo juiz no final e nós não sejamos condenados? Só existe uma única maneira, irmãos. E essa única maneira se chama a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, em João 14, no versículo 6, ele falou: eu sou o caminho. Então ele é o caminho, a verdade está nele, fora dele não há verdade. E ele é a vida eterna só mediante a ele. Que leva a Deus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus, o justo juiz, se não for por mim. É isso que ele fala? Não. Ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando você e eu caminhamos aqui na nossa vida eterna, que já começou como filhos de Deus, nós estaremos diante do justo juiz, mas nós não seremos condenados, porque o nosso nome está no livro da vida, irmãos. Se nós caminhamos aqui como aqueles que creem em Jesus, que abandonaram seus pecados, que se converteram dos seus maus caminhos, que verdadeiramente são discípulos de Cristo, nós hoje temos um Pai, um Paizinho que pode nos abraçar, o Paizinho que pode nos consolar, o Paizinho que pode nos confortar, sim, mas também é o Pai que nos corrige. É um Pai que nos corrige. É por isso que Ele está nos corrigindo. Mas como filhos nós podemos chegar no final, e no final, somente por Cristo Jesus, nós chegaremos a Deus, não ao justo juiz simplesmente, mas diante do nosso Pai, e na eternidade para com Ele estaremos, em Jesus Cristo, amém? Por Jesus Cristo, nós estaremos diante do nosso Pai. João no capítulo 3, versículo 16, você conhece esse texto? Mas eu quero que você leia refletindo junto comigo, porque a Bíblia fala também sobre esse julgamento. Jesus, ele, conversando com Nicodemos, que tinha vergonha de se declarar discípulo de Cristo a todos, e por isso o encontro com Cristo à noite, Jesus fala para ele da importância do novo nascimento, e depois Jesus começa a falar sobre esse texto que nós conhecemos muito bem. E a partir do versículo 16, Jesus ele fala com Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o mundo já está condenado, mas Jesus não veio para nos condenar. Jesus não veio para que nós estejamos diante do justo juiz para sermos condenados. Versículo 18: mas pelo contrário, para que sejamos salvos. 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta:
Em algumas versões, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Qual é o julgamento? Jesus veio, a luz veio ao mundo, e você ou eu rejeitamos essa luz. Esse é o nosso julgamento, se rejeitamos a Cristo ou não. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, esse é o julgamento. A única forma de você e eu escaparmos da condenação eterna, do distanciamento eterno de Deus e do sofrimento eterno no lago de fogo, é se nós crermos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. É a única forma, irmãos. E a Bíblia nos mostra em João, no capítulo 1, nos versículos de 12 a 13, que quem recebe a Cristo Jesus, quem crê em Cristo e quem nasce de novo, esse é filho de Deus. Então, como eu posso escapar dessa condenação? Como eu posso escapar de, no final de tudo, o meu caminho, seja bom ou mal, me levar diante de Deus, mas não como justo juiz simplesmente, mas como Pai, que quer habitar comigo na eternidade, se eu receber a Cristo, se eu crer em Cristo e se eu nascer de novo. Talvez você tenha recebido a Cristo Jesus, talvez você tenha crido em Cristo Jesus, mas talvez você não tenha nascido de novo. Talvez eu não tenha nascido de novo. E se nós não nascermos de novo, lembra o que Jesus estava falando com Nicodemos do novo nascimento? Talvez se nós não tivermos nascido de novo, hoje nós podemos achar que somos novas criaturas e não somos. Talvez nós estejamos enganados. Talvez nós verdadeiramente temos nos enganado, como eu me enganei por tantos anos, achando que eu era discípulo de Cristo, como na verdade eu era um fã de Cristo. Mas não era um verdadeiro discípulo, porque eu andava na prática do pecado, não tinha nascido de novo. Que nós possamos, irmãos, voltando para Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Que nós possamos entender isso. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, depois dessa vida vem o juízo, estaremos diante do Senhor. Assim também Cristo, ou seja, assim, da mesma maneira, assim, ou seja, da mesma maneira. De que mesma maneira? O versículo anterior, 27, fala o quê? E como ao homem está ordenado morrer uma só vez, uma única vez, assim, de que forma? Uma única vez, só uma, que foi suficiente por toda a eternidade, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. O sacrifício de Cristo naquela cruz, ele serve até hoje, até o dia final, para todo aquele que se arrepender, porque uma única vez, um único sacrifício, pensa, irmãos, pensa na quantidade de anos passados, aquele único sacrifício do Senhor, todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Pense na pior coisa que você já fez na sua vida, que você nunca confessou, nem para o seu marido, nem para a sua esposa, nem para o pastor, nem para ninguém, nem para um melhor amigo, para ninguém. Pense na pior coisa que você fez, que você hoje se arrepende e abandonou, mas pensa que essa pior coisa foi lançada sobre Cristo Jesus, para que por uma única vez, umazinha só, aquele sacrifício que foi perfeito, único, ele serviu para tirar os pecados de muitos. E de uma única vez, ele aparecerá a segunda vez, sem pecado. Os pecados foram lançados sobre ele. Ele aparecerá sem pecado aos que o esperam para a salvação.
Você o espera para a salvação? Eu o espero para a salvação. Nós esperamos ao Senhor para a salvação. Todos os caminhos, irmãos, todos, no final, vão nos levar a Deus. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, nós podemos chegar a Ele como filhos. E como filhos quebrantados na presença de Deus, nós encontramos perdão e salvação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar, se coloque de pé. Pai amado, eu quero te louvar, Pai, te engrandecer, porque o Senhor tem estabelecido diante de nós o caminho bom e o caminho mau para que possamos escolher. O caminho justo, o caminho ímpio. E muitas vezes, Senhor, as nossas atitudes têm demonstrado serem atitudes daqueles que, na verdade, Pai, não nasceram de novo. E nós precisamos entender que não importa aquilo que fizermos, Deus, Paizinho amado, nós estaremos diante de Ti, diante do justo juiz, Senhor. E muitas vezes nós temos nos enganado com as nossas atitudes, porque há caminhos, Pai, que aos nossos olhos parecem caminhos bons, achamos que são atitudes boas, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe disso, mas quão terrivelmente enganados nós estamos muitas vezes, Pai. Muitas vezes nós achamos que temos andado como verdadeiros discípulos de Cristo, mas na verdade, Pai, nós temos tido uma prática de vida ímpia. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós saberemos que todos grandes e pequenos estarão diante do trono branco, do grande trono branco, diante do justo juiz. E todas as nossas obras serão julgadas, Pai, elas estão sendo registradas nos livros, Pai. Tudo, Pai. Aquele dia que a gente não perdoa, a mágoa que a gente carrega, o orgulho, a vaidade, a jactância, a arrogância, a altivez, a inveja, a cobiça, a raiva, a prostituição, a mentira, as divisões, aos partidarismos, a impaciência, o egoísmo, Pai, os roubos, tantas coisas, ó Pai, que muitas vezes muitos de nós não abandonamos, e tudo será julgado, Pai, diante de Ti naquele grande dia. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos reconhecer os nossos pecados, Senhor, nos arrepender de cada um deles e confessar diante de Ti, Pai. Não é possível, Senhor, que em pleno 2019, tanto ensinamento, tanta palavra que nós temos recebido de alerta, de exortação, de cuidado das nossas vidas, nos ensinando a seguir os Teus mandamentos, Senhor, nos ensinando a Te amar verdadeiramente. Nós temos escolhido voluntariamente, Pai, permanecer na prática do pecado. Lê do engano nosso, Pai, que nós somos salvos se assim permanecermos, Paizinho. Lê do engano nosso. Mas nós precisamos, Pai, crer em Cristo Jesus como o nosso Senhor, o nosso Quírios, o nosso governador, aquele que manda e nós obedecemos, Pai, aquele que governa a nossa vida, aquele que nos direciona mesmo contra a nossa vontade, aquele que manda, prega porque eu estou mandando mesmo no dia que eu não quero pregar, Pai. Ah, Senhor, se nós cremos nesse Senhor e Salvador e o aguardamos para a salvação, Ele aparecerá para nós segunda vez sem pecado, porque Ele já veio a primeira vez e derramou todo o seu sangue para que todos os nossos pecados e toda a iniquidade nossa fosse perdoada.
Espírito Santo, nos convence do nosso pecado. O Senhor nos convence do nosso pecado. Mostra para nós, Senhor, onde nós temos errado, pecado diante do Senhor e diante dos homens. Nos mostra, Senhor, porque somente aqueles que andam no caminho reto, somente aqueles que andam num caminho apertado, num caminho eterno, num caminho, Senhor, de santidade, e num caminho perfeito, Pai, somente esses, Senhor, somente esses que andam em Cristo Jesus, verdadeiramente são teus filhos. Somente esses, ó Pai, que creem, confessaram a Cristo e nasceram de novo, não da vontade humana, mas de Ti, Senhor. Espírito de Deus, transforma as nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações nessa hora, clamando, Senhor, clamando pelo Teu perdão, Paizinho. Perdoa-nos, Senhor, porque há caminhos que para nós são bons, mas na verdade estão nos levando à morte eterna, Senhor, à perdição eterna. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a não achar que somos melhores do que ninguém, porque estamos aqui congregando na Igreja Bíblica Cristã, quando muitas vezes, Senhor, nós andamos na prática do pecado, Senhor. Quando muitas vezes os nossos ouvidos estão anestesiados, Senhor, a palavra que tem sido pregada. Como muitas vezes, Senhor, a palavra é pregada de manhã e chega à noite, Senhor, aquilo que o Senhor alertou na palavra de manhã, nós pecamos, Senhor, diante dos irmãos. Aquilo mesmo que o Senhor nos corrigiu de manhã, de noite, nós estamos pecando, Pai. Tem misericórdia, não precisa nem ser depois, às vezes é só depois da bênção apostólica. Nós já estamos, Senhor, pecando. Ah, Senhor, nosso coração é mau, desesperadamente corrupto. Senhor, converta-nos a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a verdadeiramente nos convertermos a Ti, Paizinho, porque se for depender da nossa justiça, Senhor, da nossa prática, o que será de nós? Os nossos atos de justiça são trapos de imundícia, Pai. Ah, Senhor, mas nós cremos que o véu foi rasgado de alto a baixo pelo Senhor, para que pelo sacrifício do Teu Filho que o Senhor enviou, nós tivéssemos a Ti, porque primeiro o Senhor nos amou. Senhor, nos ajuda a seguir pelo caminho reto. Nos ajuda, Senhor, para que possamos chegar no último dia, no grande dia, e nós encontrarmos com o nosso Senhor Jesus vindo nos buscar nos ares, Senhor. Que esse seja o maior desejo nosso, Senhor, estar na eternidade contigo, para sempre, por todos os séculos, sempre, sempre, sempre. Mas que nós possamos entender, Pai, de uma vez por todas, que a nossa eternidade contigo não começará quando Cristo voltar, mas ela já começou, Pai. E hoje nós precisamos ter um relacionamento contigo, Paizinho. E hoje nós não podemos endurecer o nosso coração, porque o Senhor tem falado conosco que nós endurecemos o nosso coração por conta do pecado, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda a nós nos relacionarmos contigo, a nós te valorizarmos, a valorizarmos a Tua presença, a vivermos todos os dias para a glória do Teu nome, porque nós queremos todos os dias, Senhor, andar diante de Ti na Tua presença, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, e que possamos demonstrar isso com a nossa prática de vida, Pai. Nos ajuda a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajuda a nos amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Senhor, nos ajuda, Pai, porque nós somos maus, e mesmo sendo alertados, ó Pai, nós nos desviamos dia após dia, porque o nosso coração é inclinado para o pecado, Senhor. Mas nós sabemos que haverá um dia
que não abrirei piscar de olhos, os nossos corpos corruptíveis, esse corpo do pecado será transformado de uma vez por todas, e nós estaremos para sempre contigo, Senhor. Nisso nós cremos. É por isso, Pai, que nós podemos clamar a Ti agora confiando, porque de uma vez por todas Cristo se ofereceu uma única vez pelo pecado de muitos, e voltará a segunda vez para buscar aqueles que aguardam a salvação. Nós aguardamos pela salvação e sabemos, Senhor, que no final todos os caminhos levarão ao justo juiz, mas aquele que trilhar por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esse sim pode te chamar Paizinho, 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 Paizinho. Nós estaremos contigo, Senhor, sempre, e esse é o nosso desejo, Paizinho. Que essa palavra, Pai, ela fique selada nos nossos corações, que essa palavra sirva de alerta para nós, Senhor, para que todos os dias nós possamos andar pelo Teu caminho, andarmos em Cristo Jesus, Pai. Que a Ti, Pai, seja o louvor, a glória, para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.